No tempo que você levou para ver esta cena, 230 mil pessoas em todo o mundo repetiram este gesto. Segundo as atuais estimativas, 2 bilhões de xícaras são bebidas por dia. Não há, e nem houve, hábito tão difundido em todo o planeta e em toda a sua história. Para uma enorme fatia da população mundial, sorver este líquido negro uma ou várias vezes ao longo do dia tornou-se um ritual indispensável, tanto quanto comer, dormir ou até respirar. Um líquido negro resultante da infusão de uma pequena frutinha vermelha chamada café. Todo aquele que gosta de história sabe que é sempre uma tênue camada de lenda cobrindo eventos que se distanciam no passado. Mesmo em acontecimentos recentes, inclusive aqueles extensamente documentados pelos meios atuais de registro, interpretações pessoais, vontades políticas ou até interesses culturais tendem a distorcer, romancear ou até reescrever o objetivo relato de um fato histórico. É aquela velha frase: a história é escrita pelo vencedor. Na medida em que nos aprofundamos no passado e retrocedemos aos tempos em que apenas a tradição oral suporta a veracidade de uma narração, a lenda fica mais densa. Em certos casos, entretanto, a lenda é tão bem elaborada que chega a servir de explicação plausível para um fato real. É o caso da origem do café, que, como dizem os italianos, se non è vero, è bene trovato. Contam que no século IX da era cristã, um jovem pastor de cabras das terras altas da Etiópia, chamado Caldi, notou que seu rebanho estava se comportando de maneira estranha. Em certa parte do dia, após terem comido umas pequenas frutas vermelhas de um arbusto baixo, elas demonstravam uma vitalidade fora do comum, correndo e saltando sem parar. Curioso, Caldi resolveu experimentar. O efeito foi surpreendente. Querendo saber o porquê da vivacidade que a experiência lhe causara, Caldi resolveu levar alguns frutos para um mosteiro das vizinhanças. Ao ouvir o relato do jovem pastor, o monge que o recebera, argumentando que tal feito só podia ser obra do demônio, jogou os frutos trazidos por Caldi numa fogueira. A fumaça e um inebriante aroma envolveram o recinto e chamaram a atenção dos outros religiosos, atraídos pelo perfume. Resolveram então retirar os grãos já tostados do fogo, moê-los e dissolver o pó num recipiente com água quente. Nascia a primeira xícara de café. Aos poucos, a notícia de que os monges daquele mosteiro eram capazes de estenderem suas pregações e suas aulas por horas a fio, sem demonstrar qualquer cansaço, começou a se espalhar, e junto com ela, o hábito de sorver aquele delicioso e revigorante líquido. Saindo do terreno da fantasia, é certo que na primeira década do século XV, o café já era largamente consumido em Meca, trazido para a Arábia pelos monges sufis do Iêmen, que o ingeriam durante os longos períodos de oração. No início do século XVI, o uso já se difundira pelos sultanatos mamelucos do Egito e do norte da África, com a exportação do produto a partir do Iêmen pelo porto de Mocha, cujo nome se associaria ao da bebida pelos séculos futuros. Apesar do seu consumo ter sido proibido em 1511 por imãs ortodoxos nas cortes de teologia de Meca, o kawá, ou vinho em árabe, nome pelo qual a bebida era conhecida e que deu origem ao termo café, teve seu uso liberado em 1524 pelo sultão otomano Suleiman I. Por esta época, o kawá já era conhecido e apreciado desde a Etiópia até Istambul, espalhando-se por todo o mundo árabe e pelo Império Turco. Inevitavelmente, rotas comerciais e confrontos militares com os países europeus
iriam disseminar as maravilhas do líquido negro. O primeiro fator de disseminação foram as invasões turcas na Hungria e o cerco de Malta, entre 1526 e 1560. O vibrante comércio da República de Veneza com o Médio Oriente encarregou-se de complementar a difusão da bebida. Em 1590, o hábito de beber café já se espalhara por toda a Europa. Mas foi durante o século XVII que o café dominou o continente. Reis, nobres, clero e o povo em geral renderam-se ao seu inconfundível paladar. Cafeterias floresciam a centenas em Viena, em Paris, em Roma, em Londres, em Amsterdã. E não foi só nas grandes cidades que o consumo cresceu exponencialmente. A avidez com que os europeus procuravam por sua xícara de café era geral. O problema era que o milagroso arbusto não vicejava em solo europeu. As condições climáticas e geológicas da Etiópia não se replicavam no velho continente. Mas, por essa época, o Novo Mundo havia sido descoberto. E, em 1720, o oficial de marinha francês Gabriel Mathieu de Clieux levou mudas de café para a ilha da Martinica. Foi um sucesso. A partir daí, a França desenvolveu imensas áreas de plantação de café em suas colônias no Caribe, principalmente em Santo Domingo e na Guiana Francesa. A Holanda seguiu suas pegadas, também fazendo o mesmo na Guiana Holandesa. Até o fim da primeira metade do século XVII, França e Holanda haviam estabelecido praticamente um monopólio da produção e distribuição do café e controlavam estritamente o plantio das mudas, principalmente no norte da América do Sul. Portugal olhava com inveja os franceses e os holandeses. Em 1727, o rei português Dom João V decidiu agir. Nesse ano, ele ordenou ao governador do estado do Grão-Pará, João Maia da Gama, que enviasse um emissário à Guiana Francesa, com o objetivo declarado de exigir a cessação de violações dos limites fronteiriços estabelecidos pelo Tratado de Utrecht, o rio Oiapoque. O motivo oculto, entretanto, era outro. Numa recomendação sigilosa, o governador entregou a Francisco de Melo Palheta, o sargento-mor indicado para a missão, o seguinte bilhete: "E se acaso entrar em quintal, ou jardim, ou roça, aonde houver café, com pretexto de provar alguma fruta, verá se pode esconder algum par de grãos com todo o disfarce e com toda a cautela, e que volte com toda a brevidade, e que não tome coisa nenhuma fiada aos franceses, nem trate com eles negócio." Palheta, entretanto, não encontrou nenhum local disponível para surrupiar os tais grãos, dado o estrito controle que Claude Guillouet d'Orlivier, o governador da Guiana Francesa, exercia sobre o produto. Nesse momento, entra uma história de sedução. Dizem que o nosso sargento-mor caiu nas graças e nos braços de Madame d'Orvilliers, que romanticamente e às escondidas do marido, colocou bagas e mudas de café num buquê de flores oferecido por ela a Palheta na hora de seu retorno ao Pará. Como se costuma dizer, o resto é história. As mudas de Palheta geraram várias plantações no norte da colônia, embora sem muito sucesso. Foi só quando a lavoura do pequeno fruto mudou-se para as áreas de Mata Atlântica de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro que a produção disparou. Entretanto, somente após a independência, em 1822, é que o cultivo do café realmente assumiu proporções de riqueza nacional. Assim, da primeira metade do século XIX, passando pelo Império e pela Primeira República, até a metade do século XX, o Brasil se tornaria o maior produtor mundial de café e, em boa parte de sua trajetória econômica, dependeria quase que exclusivamente de sua exportação para arrecadar divisas estrangeiras. O virtual monopólio brasileiro só terminaria na década de 1950. Uma política de preços altos
acabaria por incentivar o aparecimento de outros produtores, como a Colômbia e a Indonésia. Mesmo assim, o Brasil ainda detém a primazia como o maior produtor no mercado internacional. Segundo dados atuais, os 7 maiores produtores em milhões de sacas anuais são os seguintes: Brasil, 66 milhões, Vietnã, 27, Colômbia, 12, Indonésia, 10, Etiópia, 8, Honduras, 6 e Índia, 6. Na outra ponta, a do consumo per capita, temos a surpreendente predominância dos escandinavos. Ainda segundo dados anuais atualizados, o consumo per capita dos 7 maiores consumidores, em termos de quilos por pessoa, é o seguinte: Finlândia, 11,9, Noruega, 9,9, Islândia, 9, Dinamarca, 8,7, Holanda, 8,4, Suécia, 8,2 e Suíça, 7,9. A Itália, onde em 1901 Luigi Bezzera inventou o café expresso, ocupa apenas a 12ª posição, com um consumo de 5,9 quilos per capita. O Brasil fica ainda mais atrás, no 14º lugar, consumindo 5,8. Nos Estados Unidos, o consumo, atualmente no nível anual de 4,2 quilos por pessoa, vem aumentando com rapidez desde a entrada do século XXI. E a pergunta é: e se um dia os chineses resolverem beber café? Se você gostou desse vídeo e gosta do nosso canal, por favor, inscreva-se se não fez, divulgue, comente, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei. Isso tudo é realmente muito importante para que o canal ganhe mais visibilidade no YouTube, que ainda está muito pequena, e nós possamos prosseguir o nosso trabalho. E aproveite. Tome uma xícara de café. Muito obrigado e até a próxima.